Imagine que você queira empurrar um objeto. A força que você aplica sobre ele precisa estar na direção e sentido em que você pretende movimentá-lo, ou não chegará ao resultado desejado. Se você desejar que o objeto vá para frente, não adiantará empurrá-lo para baixo. Isso porque a força é uma grandeza vetorial e para descrevê-la é preciso dizer também o sentido e a direção que ela é aplicada. Vamos dar uma olhada conceitual no que significa ser uma força no mundo real. Assim como a palavra vetor, força muitas vezes é usada para significar uma variedade de coisas. Pode indicar uma intensidade vigorosa, por exemplo, ela empurrou a rocha com grande força, ou ele falou com força. A definição de força que nos interessa vem das leis de movimento de Isaac Newton. A força é um vetor que faz um objeto com massa acelerar. A segunda lei de Newton estabelece a relação entre a soma das forças, também chamada de força resultante, e a aceleração que um corpo sofre. A segunda lei de Newton descreve como os corpos são acelerados e explica também a definição de peso. O princípio fundamental da dinâmica diz que, quando uma força resultante age em um corpo, este corpo sofre uma aceleração proporcional à força resultante e no mesmo sentido dessa força. A proporcionalidade é dada pela massa. Esta lei explica a mudança do movimento. Podemos perceber dois pontos importantes. A aceleração provocada pela força está no mesmo sentido dessa força e a aceleração é definida pela massa do corpo. A aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo. Para ficar um pouco mais fácil de compreender, pense no seguinte: cada vez que a velocidade mudar, é por causa da aceleração, pois é a aceleração que provoca a mudança na velocidade de um corpo. Mas lembre-se, a velocidade é uma grandeza vetorial, ou seja, ela possui módulo, direção e sentido. Então, a aceleração ela pode alterar qualquer uma dessas três características da velocidade. Vamos entender melhor essa relação com o movimento de um carro. O motor faz as rodas girarem e empurra o carro para frente. Como a força é para frente, a aceleração também é para frente. Isso significa que a velocidade vai aumentar. Ou seja, quando a força é no mesmo sentido do movimento, a aceleração faz com que a velocidade aumente. Agora vamos ver o mesmo caso do carro, só que ao contrário. Os freios seguram as rodas e o contato entre elas e o chão provoca uma força para trás. E como essa força é para trás, a aceleração também é para trás. E acontece que a velocidade ela vai diminuindo. Ou seja, quando a força ela é oposta ao movimento, a aceleração faz com que a velocidade diminua. Ou seja, a aceleração ela freia o movimento. Nesses dois exemplos, nós podemos ver que a força e a aceleração elas estão alinhadas. Isso faz todo sentido, porque é a força que provoca a aceleração. Então, se a força for para frente, a aceleração também será para frente. Assim como a força, quando ela for para trás, a aceleração também será para trás. Vamos entender agora essa proporcionalidade entre força resultante e aceleração. Na primeira lei de Newton, o conceito de inércia é introduzido. Inércia é a resistência que os corpos possuem contra a aceleração. A inércia é proporcional à massa do corpo. Massa grande é igual a inércia grande, massa pequena é igual a inércia pequena. A segunda lei de Newton ela determina essa proporcionalidade entre força resultante e aceleração. E uma das melhores formas de se compreender essa relação é visualizando a fórmula. F é igual a m vezes A, ou então A é igual a F dividido por m, onde F é a nossa força resultante, A é a aceleração e m é a massa. A força ela é dada em newtons, e 1 newton equivale a 1 kg vezes metros por segundo ao quadrado. A aceleração, a sua unidade é metros por segundo ao quadrado, e a massa, a sua unidade é de quilogramas. Essa fórmula ela revela que quanto maior for um corpo, menor vai ser a sua aceleração. Em termos de inércia, quer dizer que quanto maior a inércia de um corpo, mais difícil será de acelerá-lo. Vamos calcular aquele exemplo do nosso vídeo lá no comecinho, quando a Ângela empurrava a estante.
Digamos que a massa da estante seja no valor de 165 kg. A força que a Ângela aplica nessa estante provoca uma aceleração de 0,05 metros por segundo ao quadrado. Qual teria sido a força aplicada pela Ângela para mover essa estante? Vamos utilizar a fórmula da segunda lei de Newton, onde força é igual a massa vezes aceleração. Então, F é igual a 165 vezes 0,05. Dessa forma, nós chegamos ao resultado de que a força que a Ângela aplicou para mover essa estante, provocando uma aceleração de 0,05 metros por segundo ao quadrado, foi de 8,25 newtons. No senso comum, massa e peso costumam ser sinônimos, mas existe uma diferença importante entre tais conceitos. Massa pode ser entendida como uma forma de definir a quantidade de matéria. Peso é o nome dado a uma força especial, a força gravitacional. Sempre que você ler peso, entenda a força gravitacional. No cotidiano, não há grandes problemas em usar massa e peso com significados iguais, mas no mundo escolar e científico é bom ter em mente essa distinção. Sabemos que forças provocam acelerações. Sendo o peso uma força, podemos calcular ela através da segunda lei de Newton. O peso é a força gravitacional. Então, gera a aceleração gravitacional, denominada g. A aceleração gravitacional tem valor médio aproximado em 9,8 metros por segundo ao quadrado em toda a superfície terrestre. Conhecendo a aceleração gravitacional, nós podemos calcular a força-peso através da fórmula P igual a m vezes g, onde P seria a força-peso dada em newtons, g a aceleração gravitacional em metros por segundo ao quadrado e m a massa em quilogramas. Nós podemos perceber nesta fórmula que aqui aplica-se a definição da segunda lei de Newton, porém ela traz características novas, ou seja, todos os corpos que se encontram na superfície da Terra, eles sofrem aceleração g. Ou seja, quanto maior for a massa do seu corpo, maior será a sua força-peso. Podemos entender então que a força-peso ela remete à resultante da atração gravitacional que o planeta exerce sobre os corpos que se encontram em sua superfície. Imagine um corpo, que um corpo ele tenha uma massa de 35 kg. Qual seria então a força-peso desse corpo na superfície da Terra? Nós conhecemos que na superfície da Terra a aceleração gravitacional ela é dada por aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, de acordo com a definição da força-peso, o valor dela vai ser dado através do produto da massa pela aceleração gravitacional. Então, seria 35 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nós vamos chegar, então, à conclusão de que um corpo com massa de 35 kg no planeta Terra tem um peso de 343 newtons. Mas qual seria, então, a força-peso deste mesmo corpo em um outro planeta? Vamos ter como exemplo o planeta Vênus. O planeta Vênus ele tem uma aceleração gravitacional no valor de 8,87 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. Então, usando a mesma relação do produto da massa pela aceleração gravitacional, nós podemos encontrar a força-peso deste mesmo corpo lá no planeta Vênus. 35, que é o valor da nossa massa, vezes 8,87 metros por segundo ao quadrado. Nós vamos chegar à conclusão de que este mesmo corpo, que aqui no planeta Terra tem 343 newtons de sua força-peso, na superfície de Vênus, esse mesmo corpo tem 310,45 newtons. Através desses dois cálculos, nós podemos notar que, mesmo que o valor de um corpo ele seja fixo, o peso sempre vai ser variável, pois a força-peso depende da atração gravitacional do local. Esta foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.